Boa noite a todos e a todas, boa noite, companheirada que acompanha a gente de casa. É um prazer tê-lo aqui conosco para a mesa Parâmetros da Liberdade de Expressão. Nessa mesa, a gente vai ouvir o nosso querido amigo e companheiro Zé Américo, secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores, e o nosso querido companheiro Paulo Henrique Amorim, jornalista, apresentador da TV Record e responsável pelo blog Conversa Fiada. Espero não dar uma visão assim oficial, né, apesar da minha posição, sobre liberdade de imprensa, né? O PT já teve várias posições a respeito disso, mas a nossa posição é que a liberdade de imprensa é um valor em si. Não é um instrumento, não é um jogo, não é um truque que a gente utiliza e depois abandona, né? A liberdade de imprensa é um valor em si, alguma coisa que a gente tem que lutar, porque não existe sociedade democrática sem liberdade de imprensa. No Brasil, no entanto, nós temos um problema, né? Nós não temos efetivamente liberdade de imprensa, porque existe um conflito entre a forma de propriedade e o interesse do leitor ou do espectador, ou do internauta. Ou seja, a forma de propriedade dos meios de comunicação é extremamente concentrada na mão de 10 famílias. Nós temos uma imprensa que, na sua origem, é muito politizada e muito ideologizada, por incrível que pareça. As organizações Globos hoje são a maior empresa brasileira em valor patrimonial. Eles estão desesperados, tentando construir um país diferente daquele que as estatísticas, os índices, que as próprias pessoas mostram na rua, né, para fazer a disputa política e a luta política. No caso da Veja, não é uma posição partidária, não é ideológica. A Globo é ideológica, porque a Globo não se vincula a um partido em particular. A internet é uma luz, digamos assim, é uma luz no fim do túnel que nos últimos anos nós começamos a ver como uma saída, né, para você combater esse monopólio tão grande dos meios de comunicação. Esse monopólio foi construído na televisão em particular, ele foi construído ao longo dos anos 60, com apoio dos governos municipais, dos governos estaduais e do governo federal, que financiava a instalação das redes de micro-ondas. Aí nós tivemos, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, o início das transmissões via satélite de maneira mais vulgarizada. E aí o que o governo brasileiro fez? Colocou o satélite Brasilsat 1 e Brasilsat 2 no ar. Na época foram alguns bilhões de dólares pago pelo Estado brasileiro para fazer a transmissão via satélite. Toda essa máquina foi montada, né, porque o capital privado não tinha condições de fazer isso, a Rede Globo não investiu um centavo nisso aí, e quem fez isso foi o Estado brasileiro. Então não é só porque houve uma vez um decreto de que o ar é um bem de todos, é um bem da nação brasileira, não é só isso. É também porque o Estado brasileiro montou isso aí. Montou totalmente isso aí. E agora, vocês estão vendo, né, gente? Agora que nós estamos entrando na fase digital, quem está pagando a estrutura do sistema digital japonês? Também o Estado brasileiro que vai pagar. A internet tem relativizado tudo isso. Você tem uma disputa entre meios de comunicação, por exemplo, a disputa entre Record e Globo, uma disputa muito salutar que está acontecendo em São Paulo, né? Você tem contradições nesse meio. Nós temos uma dívida com o nosso país, nós aqui, militantes e não militantes, que é o seguinte: o decreto 236 de 1967, que está em vigor, foi baixado pelo então presidente da República, Castelo Branco, diz o seguinte, que você não pode ter uma relação de subordinação entre a cabeça de rede e a afiliada. Hoje, a Globo é dona ou sócia de 114 emissoras. Ela tem as 5 oficiais e ela tem outras 109 que ela é sócia.
né, que ela é sócia realmente. Quem mais produz programa próprio é a rede Brasil Sul, da família Sirotsky, que produz uma média de 1h30 a 2 por cada 24 horas. O resto produz 1 hora, meia hora. Aqui a de São José dos Campos deve produzir uns 50 minutos no máximo. Então, e a Globo, o Jornal Nacional, todas as emissoras, todas as 114 emissoras, colocam seus jornalistas à disposição do Jornal Nacional, seguem a pauta do Jornal Nacional, seguem as pautas da Rede Globo, uma relação de subordinação total. Então, gente, estou falando tudo isso porque eu acho, né, nós temos um dos grandes pensadores da democratização dos meios de comunicação, o professor Vinícius Lima, que tem levantado essa questão, e eu acho fundamental que todos nós assinemos aí o manifesto que nós estamos encaminhando, né, que nós estamos fazendo um grande movimento com as assinaturas, propondo para o Congresso Nacional, o mais rápido possível, iniciar o debate da democratização dos meios de comunicação. Nós temos que cobrar da justiça brasileira, do Ministério Público brasileiro, federal e estadual, que a dona Rede Globo de televisão está desrespeitando a lei que existe hoje. Acho que isso é importante, essa reflexão é importante, porque nós não podemos falar em liberdade de imprensa sem a gente falar nisso, e nós também não podemos ficar reclamando da falta de liberdade de imprensa no nosso país, né, sendo que a gente não está fazendo pressão sobre o Ministério Público, sobre a Justiça, sobre os nossos parlamentares, para que eles cobrem o Ministério das Comunicações, né, Anatel, para que eles cobrem o cumprimento da lei. O coletivo Intervozes de São Paulo entrou com uma ação contra as emissoras que burlavam a lei, alugando horário alugando horário para publicidade acima dos 25%. Vocês sabem que é isso também. Não pode ter mais que 25% de publicidade. Então pegaram aí Mega TV, né? Pegaram algumas outras emissoras, a Shop Tour, e entraram na justiça, já ganharam em primeira instância. E aí eu fiquei muito feliz, porque nós soubemos que, na semana retrasada, o Ministério das Comunicações, que estava defendendo as emissoras, mudou e passou a ser o polo ativo da sentença ao lado do Intervozes. É isso que tem que acontecer. É isso que todos nós sonhamos. Obrigado, gente. Um grande abraço. Eu me considero hoje nada mais do que um provedor de conteúdo na internet e considerei tão grave essa minha responsabilidade aqui essa noite que preparei umas mal traçadas linhas para compartilhar com vocês. Espero ser de alguma utilidade. Não sei se todos sabem aqui nessa sala que o Brasil é o terceiro maior produtor de urânio do mundo. Em Itaguaí, hoje, também no litoral, aqui perto, já no estado do Rio de Janeiro, no momento, há 6.000 trabalhadores brasileiros numa fábrica de submarinos. 4 submarinos convencionais à base diesel-elétrica e, a partir do segundo, o primeiro já está em construção, a partir do segundo, a produção será toda feita por engenheiros e trabalhadores brasileiros. Existe no Brasil uma nova indústria de construção naval. Uma nova indústria de construção naval que está em Pernambuco, que está no Rio, que está em Rio Grande, que está em Santa Catarina. E essa indústria da construção naval, que produz sobretudo para a Petrobras, será daqui a 3 anos, e talvez o PT pudesse informar isso melhor do que eu, daqui a 3 anos empregará mais brasileiros do que a indústria automobilística. A indústria de construção... A indústria de construção naval e a indústria de nave e peças. O Brasil passará a ser o maior fabricante de plataforma de petróleo do mundo. Outra vez estamos falando do pré-sal. Portanto, com essas 2 observações que fiz sobre a posição do governo Fernando Henrique, com relação ao beneficiamento de urânio, e com relação à construção de plataformas,
percebemos claramente que no entreguismo do Fernando Henrique existe uma lógica. E que essa lógica vem lá de trás, desde quando ele renunciou a esse elemento central da soberania de um país que produz urânio, que é a possibilidade de enriquecer urânio. E, portanto, a possibilidade de produzir submarinos a propulsão nuclear e, portanto, a possibilidade de produzir plataformas de petróleo. Isso tem uma lógica, isso obedece a uma política. Essas não são decisões tomadas por acaso. Como se sabe, trava-se hoje uma nova batalha da Petrobras. É a mesma batalha de 1954 que levou Getúlio a se matar. De certa forma, toda a eleição no Brasil é sobre a Petrobras. O FHC não queria enriquecer o urânio porque ele também renunciou à possibilidade de o Brasil ser um protagonista na questão dos armamentos nucleares, e ele rompeu com uma tradição da diplomacia brasileira que vinha desde os tempos do presidente João Goulart, que era não assinar o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, porque isso significava uma discriminação de países subdesenvolvidos, e o Brasil não queria ser discriminado. E o Fernando Henrique tirou o sapato e assinou. Ele também não queria o regime de partilha do pré-sal. Ele queria, portanto, entregar a Petrobras, porque ele não acredita no Brasil, ele não acredita no trabalhador brasileiro. Tratei do urânio, e tratei do submarino, e tratei da plataforma continental, porque, como eu digo no meu site, Conversa Fiada, essa imprensa que o Zé Américo descreveu com tanta precisão, e que eu chamo de PIG, o Partido da Imprensa Golpista, PIG, o PIG envenena o Brasil. E essa foi uma expressão que o Jango usou. O PIG envenena o Brasil. O Fernando Henrique Cardoso não tem um voto, ele só existe no PIG. Enquanto isso, enquanto ele dá 318 entrevistas por semana ao PIG, o Lula e a Dilma só podem falar no horário eleitoral gratuito. Tem que esperar o horário eleitoral gratuito para eles falarem de algumas coisas parecidas com essa. Por exemplo, ir lá a Itaguaí mostrar aos trabalhadores, como eu vi recentemente, do Piauí, do Maranhão, do Pará, do Acre, construindo submarino nuclear. Só vão falar quando o Brasil já estiver envenenado. Aqui não há liberdade de expressão, a não ser essa que vocês realizam através da atividade digital. Vou falar um pouco sobre o Google. Não sei se vocês sabem, mas hoje o Google é o segundo maior receptor de publicidade do Brasil depois da Globo. Não é a Record, não é o Silvio Santos, não é a Veja, é o Google. Eu digo no meu site que o Google vai googlar a Globo. Porque o Google vai tomar a publicidade da Globo e vai impedir que a Globo continue a manter os padrões de qualidade que ela tem hoje, que são um diferencial. E sem a publicidade que ela tem hoje, com 50% da audiência, ou 40% da audiência, dependendo da crise do Ibope da semana, da audiência, a Globo fica com 75%, 80% da verba destinada à publicidade. Por quê? Porque ela tem o BV, a bonificação por volume, que, segundo o julgamento do Supremo Tribunal Federal da P 470, é ilegal. O Pisolato foi condenado porque dizem que ele ficava com o BV
E o BV tinha que ser das empresas e não da Visanet. Tinha que ser da Visanet e não das empresas, digo. E a Globo pode entregar o BV dela para as agências de publicidade, isso não é ilegal. Não é ilegal. Para o PT é ilegal. Para a Globo não é ilegal. O BV da Globo é santo, é virgem. O Google comprou recentemente uma fábrica de drones. Comprou uma fábrica de drones para acoplar a balões e levar o sinal da internet a áreas distantes do mundo. O Google vai universalizar, massificar o acesso à internet e ao seu buscador, evidentemente. E com isso vai se tornar uma fonte de publicidade irresistível. Portanto, uma nova lei de meios, uma nova proposta de marco regulatório, essa que o Zé Américo mencionou, tem que contemplar, tem que digerir o novo papel do Google, do Yahoo, do Facebook e de todos esses novos mecanismos de comunicação. As telefônicas não querem o 4G porque elas não querem botar dinheiro no 4G. Elas querem ganhar dinheiro com 3G, embora só entreguem 2G. E por que a Globo não quer o 4G? Porque ela tem medo de perder audiência. Ela não sabe se, quando houver o apagão do analógico, quantas pessoas ficarão pendurados no analógico sem sinal dela, porque ela não tem como controlar o número de brasileiros que ainda trabalha com analógico, ou que, mesmo tendo digital, ainda tem um quarto da casa, um cômodo da casa em analógico, ou que vai preferir ficar no analógico. E ela tem medo que, com o apagão do analógico, ela perca uma audiência que ela hoje não consegue mensurar. Então, ela quer impedir que você, eu, tenhamos o 4G. E essa peteca está no campo do ministro Paulo Bernardo. Ainda assim, com o Google, com a queda da audiência da TV aberta, com a fuga da TV aberta para os mecanismos da internet, das redes sociais, ainda assim é preciso ter uma lei de meios, porque existe no Brasil uma cadeia de elos fracos, mas poderosa. A cadeia funciona assim. A sequência funciona da seguinte maneira. O jornal impresso, que cada vez tem menos leitores, mas é o que ainda tem mais recursos para fazer isso. O jornal impresso produz a denúncia. Seja o jornal impresso, seja a Veja. O jornal impresso ou a Veja pauta a Rede Globo, que não tem produção própria para fazer isso. E a Rede Globo transforma, como eu digo no meu site, aproveito para dizer aqui também, transforma o detrito de maré baixa da imprensa escrita em Chanel número 5. E esse produto da Globo pauta o Congresso. E o Congresso se manifesta. E a manifestação do Congresso realimenta a imprensa escrita, que realimenta a Globo, realimenta o Congresso. E nessa cadeia em que a imprensa tem menos leitores, a Globo tem menos espectadores e o Congresso tem menos representatividade, mas é uma cadeia que se autoalimenta e que tem o poder de envenenar o Brasil. E o PT tem um Franklin, que está aqui amanhã e que tem dito incansavelmente que a lei, como disse o Zé Américo, a lei de meios do PT, é apenas para cumprir a Constituição. Cumprir a Constituição de 88. E esse é que é o trabalho. Então, nós temos orgulho desses 6.000 trabalhadores que estão em Angra para defender o pré-sal. E ninguém sabe disso. Viva o outro! Viva o Silva! Todos os assuntos que a gente discutiu aqui estão todos interligados.
Numa mesa sobre políticas de mobilidade, o assunto da reforma política aparece. No assunto da reforma política, a questão do marco regulatório da imprensa aparece. Ou seja, a gente vê que é tudo ligado, uma coisa depende da outra. A Raquel Sherazade recentemente passou por uma saia justa, porque falou em defesa dos justiceiros. A Jandira e alguns políticos do PCdoB ameaçaram tirar a concessão do SBT. Na verdade, o que eu queria saber é o que você acha. Se é censura ou é natural, considerando que o recente comentário dela alcançou uma proporção em que só eu recebi, nesses últimos 2 meses, 50 casos de justiçamento, sendo que 10 deles foram com inocentes. Eu trabalho no combate ao racismo. Como essa lei de médios pode beneficiar a população mais discriminada da sociedade, que são os negros? A gente tem acompanhado os encontros nacionais de blogueiros, país afora. Eu participei de todos. Eu lembro em Salvador, que nós estivemos lá, e o Franklin Martins disse sobre a questão da lei dos médios, nada além da Constituição. A gente sente muita pressão como pessoa comum, a sua deve ser bem forte mesmo. Como que é isso no seu caso? Da própria empresa PIG, do pessoal do seu meio que você trabalhou, do seu relacionamento, na profissão. E o segundo é que a imprensa PIG pauta, inclusive, conteúdo escolar. Quando você vai perguntar de atualidade, você vai fazer uma roda de conversa, é o meio de pesquisa que tem acesso. Fora da internet, a gente tem outra saída? Conversando aqui com o Daniel, da Várzea Paulista, nós nos perguntávamos qual o impacto dessa blindagem em relação ao pré-sal e desse ataque em relação à Petrobras pode estar causando frente ao processo eleitoral de outubro. Eu queria saber do Paulo Henrique Amorim a opinião dele sobre os pontos da reforma política que o PT defende. A galera lá militante do movimento social precisa ser trabalhado na questão da comunicação. Nós temos aí as rádios comunitárias, mas elas nunca funcionam. Eu queria que você falasse um pouco para essas rádios comunitárias funcionar e funcionar dentro do movimento social, porque é de lá que a militância, quando a gente vai parar o trem, é os militantes que param o trem, quando a gente vai ocupar, são os militantes do movimento social que ocupam, e os militantes também estão preparados para assumir também a comunicação. Até quando o governo federal vai permitir que se descumpra a Constituição Federal, em especial no que trata da questão da propriedade dos meios de comunicação e com relação ao abuso, das concessões que estimulam os crimes de ódio e de intolerância? Na introdução da fala do glorioso Paulo Henrique Amorim, é um absurdo, é um crime o povo brasileiro não saber a força que tem. A gente vê aí urânio, navio, pré-sal, e na Globo é só desgraça. Então isso precisa acabar. A pergunta é, eu vi você falando sobre a questão do ciclo, esse ciclo que se alimenta, que é a imprensa escrita, a imprensa a televisão, mais o Congresso Nacional, faltou um elemento que eu acho importante, que é a questão do Supremo. Queria que você falasse sobre essa relação do Supremo. Eu gostaria de observar que a internet não salva. É bom a gente ter consciência e uma dose de realismo, porque a internet não salva, a internet não faz pressão social, a internet não basta, a internet ajuda, a internet mobiliza, a internet difunde ideias, mas o que salva é a organização política. Internet é meio. Internet é um bonde. O que interessa é o que vai dentro do bonde. Partido é que resolve. Numa democracia, o que resolve é partido. Internet é instrumento de partido. Ponto número 2. Eu gostei muito de uma expressão que eu ouvi aqui também, que eu já não me lembro mais quem usou, que dizendo que a internet forma hoje a cadeia da legalidade. Isso. O Sérgio, a cadeia da legalidade, é bom lembrar, foi aquele movimento a partir da Rádio Guaíba, que o Brizola fez em 61 para dar posse ao presidente constitucionalmente eleito João Goulart. E eu acho que isso é uma comparação muito feliz
porque foi um movimento que teve raiz popular em defesa da Constituição. Porque a Constituição dizia que o vice-presidente era o Jango. O presidente era o Jango. E naquele tempo se votava para presidente e vice-presidente. O Jango foi eleito. Então foi uma luta constitucional, como deve ser a luta pelo Roberto regulatório. Me perguntam aqui sobre se o PT vai fazer a lei Roberto regulatório. Eu quero dizer o seguinte, pode ajudar, deve ajudar, mas deve transcender o PT. Até porque no PT há quem não queira o Roberto regulatório. Então isso tem que transcender, tem que ir além, tem que superar o PT, e se o PT ajudar, tanto melhor. Sobre rádios comunitárias, eu gostaria também de, invoco de novo o testemunho do meu amigo Enio. Isso é um tema constante dos nossos seminários e das nossas convenções anuais no Barão de Tararé. É uma batalha importante. Nós sabemos como as rádios comunitárias podem desempenhar um papel importante na disseminação de informação e fazer esse trabalho de contraofensiva contra o PIG. Sobre o papel do pré-sal, a discussão da Petrobras na eleição. Não sei se vocês viram hoje, mas tem uma entrevista desse grande senador, esse varão de Plutarco do Paraná, o Álvaro Dias, ao Ricardo Noblat. Ele diz exatamente que o objetivo é desmoralizar a Petrobras, desmoralizar o trabalho da Petrobras no pré-sal, para desmoralizar a Dilma e para ganhar a eleição. E eu considero que até hoje a melhor explicação foi a do Sérgio Gabrielli naquela entrevista. E você dizer hoje, em 2014, que foi um mau negócio ter feito Pasadena, tá bom, mas em 2005 não tinha tido a quebra do Banco Lehman. Em 2005 não tinha o pré-sal. Sobre a questão da pressão jurídica, que já alguém mencionou aqui, hoje uma das maneiras de calar os blogueiros, evidentemente, é pela via judicial, e somos eu, Mino Carta, Rodrigo Viana, Luiz Carlos Aranha, Marco Aurélio Melo, Cloaca, somos todos vítimas do mesmo trabalho, porque, evidentemente, que os conservadores se apropriaram do PIG e agora querem calar essa cadeia da legalidade que existe aqui, que, afinal de contas, estamos lutando pela legalidade. Enquanto não se discutir ou questionar o direito de o Silvio Santos fazer aquilo, a Sherazade não merece a nossa consideração. Com relação ao financiamento do PIG, a discussão objetiva é que o Franklin instituiu lá na SECOM o critério o critério técnico da audiência, e isso está muito certo, porque a Globo tinha, no tempo do Fernando Henrique, muito mais publicidade governamental do que tinha audiência. E um dos problemas do Lula com a Globo foi esse, porque o Lula devolveu à Globo o limite, o tamanho da sua audiência. O que o Franklin discute, e o que eu discuto, e que o Azenha discute, e acho que nós temos razão, e tenho a impressão que, finalmente, a presidenta Dilma acolheu esse tipo de observação, não por minha causa ou por causa do Azenha, mas por causa da serenidade do Franklin, que é muito mais sereno do que nós dois, eu e o Azenha. Aliás, o Azenha também é muito sereno, o não sereno sou eu. É que a SECOM da nossa inesquecível ministra Helena Chagas, que sempre estará no nosso coração como uma lembrança agradável, a ministra Helena Chagas contava entre aqueles da internet que recebiam publicidade do governo, contava o Yahoo, contava o Facebook, contava o Google.
E o que o Frank dizia que tinha que fazer uma distinção, porque você botar o Paulo Henrique Amorim, o Azen, o Rodrigo Viana, o Cloaca, o Enio do lado do Google, é botar o urso, botar os coelhinhos perto do tigre, não tem graça. Então parece que está havendo agora uma correção e uma redefinição do critério técnico, e eu tenho a impressão de que ele é muito correto. E eu quero dizer também o seguinte, eu quero critério técnico. Eu não quero colher de chá de ninguém. Eu não quero anúncio de favor. Eu quero publicidade, porque anunciar no Conversa Fiada, anunciar no Azen, anunciar no Rodrigo, é uma boa mídia. Porque nós somos competitivos, nós damos opinião e informação. E só para dar uma ideia da distorção, do envenenamento de que somos vítimas, eu desafio vocês a assistirem ao Jornal Nacional e lerem o PIG para acompanharem o que aconteceu agora na Bahia, quando um vereador tucano incendiou a Bahia e o Jacques Wagner e a Dilma reagiram como se deve reagir, e o PIG noticiou como se o Jacques Wagner e a Dilma tivessem perdido, e botaram o agitador tucano na cadeia, e está sendo substituído por um outro agitador do PSB de Pernambuco. Digo, o PSB que tem o governador de Pernambuco, mas ele é um PSB da Bahia. E vejam o que diz o PIG, vejam o que diz o Conversa Fiada. Isso é informação. Porque eu me dei o trabalho de ligar para a Bahia e conversar com as pessoas e saber o que aconteceu na Bahia. Guarda Nacional já. Guarda Nacional. O que tinha a ver era um trabalho para desestabilizar a Copa, desestabilizar o feriado da Semana Santa em Salvador, desestabilizar a Dilma. Era isso que estavam fazendo na Bahia. E isso não estava no PIG. Não estava no PIG. E isso se chama envenenamento. Isso se chama envenenamento das 6 da manhã às 2 horas da madrugada no programa do William Vac. A verdade é que a Dilma e o Jacques deram uma demonstração muito clara do que pretende ser feito com relação a esse movimento tão democrático, republicano, ao qual a Globo dá uma cobertura tão desinteressada, que é o movimento de não vai ter Copa. Eu quero dizer que, com isso, eu encerro aqui a minha modesta participação. Boa noite, boa sorte. Obrigada, Paulo. Nossas desculpas.